Vamos falar então sobre o direito à profissionalização e a proteção ao trabalho da criança e do adolescente? Então, gente, com relação a isso, algumas leis, algumas legislações, na verdade, melhor falando, algumas normativas, enfim, elas trazem aí quais são os limites para que esse trabalho de fato seja um trabalho protegido, para que haja realmente direito à profissionalização à criança e ao adolescente. Então, assim, o trabalho protegido é aquele que está dentro daqueles limites legais, daqueles limites das normativas que existem dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, nós temos algumas que são as principais, podem ter algumas outras aí, mas essas aqui que eu vou citar para vocês são as principais, que é a Constituição Federal, artigo 227 e artigo 7º, inciso 33, ou seja, direito fundamental, certo? Que tá lá é direito fundamental. O Estatuto da Criança e Adolescente, claro, né? Dentre os artigos 60 e 69. A consolidação das leis de trabalho também, a partir do artigo 402, então 402 e os seguintes. E nós temos também duas convenções que são muito importantes, das quais o Brasil é signatária. A Convenção 138, da Organização Internacional do Trabalho, que trata sobre os limites de idade mínima para o trabalho, e a Convenção 182 também da Organização Internacional do Trabalho sobre as piores formas de trabalho infantil. Então, esse aqui é o básico, é a base. O que está contra isso daqui, gente, ou outras que porventura possam existir, elas estão fora dos limites legais e não é mais trabalho protegido, é trabalho infantil. A gente vai diferenciar bem essas conceituações também. Quando a gente fala sobre o trabalho protegido da criança e do adolescente, o direito à profissionalização, nós encontramos alguns limites dentro da lei. E o principal limite dentro da lei é o que trata sobre a idade. Então, os limites de idade são aqueles que trazem aí uma importância bem particular para a gente estar se atentando quando a gente tem aí alguma situação de pessoas com menos de 18 anos em situação de trabalho, tá? Então, a primeira regrinha é que ninguém até os 14 anos de idade, então nenhuma criança e nenhum adolescente entre 12 e 14 anos de idade pode exercer qualquer forma de trabalho ou de aprendizagem, tá? Então, até os 14 anos não é permitido nenhuma forma de trabalho para crianças e adolescentes nessa faixa etária, certo? Então, até 14 anos, se tiver trabalhando, pode ser na condição de aprendiz, pode ser com diversas garantias aí do direito ao trabalho, férias, tá errado, não pode, porque não pode estar trabalhando, certo? Até os 14 anos, não pode estar em nenhuma condição de trabalho. Até essa idade, é estudo, é lazer, é esporte, é cultura, certo? Então, a gente tem outras questões aqui para estar trazendo para as crianças e para os adolescentes e evitando, então, qualquer forma de prejudicialidade ao seu desenvolvimento integral, certo? A gente tem estudos que comprovam que o trabalho exercido antes desse tempo e quando exercido após esse tempo, se não for de forma protegida, traz questões prejudiciais ao desenvolvimento do ser humano, certo? E quando a gente fala de criança e adolescente, vamos lembrar que a gente está falando de proteção integral, prioridade absoluta, melhor interesse. Então, sim, nós temos que estar atentos a essas questões de outras áreas do saber científico que trouxeram para a gente, por isso que a gente aplica aqui no direito. Não é à toa que a cidade está aqui, tá, gente? Então, até os 14 anos, a proibição de qualquer forma de trabalho ou aprendizagem para a aprendizagem dentro do trabalho aprendiz, tá? Do aprendiz legal. Para qualquer criança e adolescente entre 12 e 14 anos. Não pode. Professora, encontrei, fiquei sabendo de uma criança ou de um adolescente até 14 anos sob a condição de trabalho. Denuncia, tá? Denuncia, porque não pode. Está prejudicando o desenvolvimento, está prejudicando a proteção integral dessa criança e desse adolescente. Entre 14 e 16 anos de idade, a regra é a proibição de trabalho, exceto na condição de aprendiz. Então, ou seja, o adolescente que está entre 14 e 16 anos
só pode estar na condição de aprendiz para exercer o direito à profissionalização. E é aqueles dos programas que estão conectados à aprendizagem legal mesmo, tá? Então tem que estar dentro do programa do aprendiz legal. Não se chama mais menor aprendiz esses programas, tá? Porque a gente remete ao tempo menorista, e essa expressão menor ela é pejorativa, então é aprendiz legal. E aí, então, salvo na condição de aprendiz, a proibição de qualquer forma de trabalho. Ou seja, o adolescente entre 14 e 16 anos que está sob alguma forma de trabalho que não na condição de aprendiz, está fora dos limites da lei, tá? Então, entre 14 e 16, somente na condição de aprendiz. Entre 16 e 18 anos, aí sim pode estar, então, exercendo alguma forma de trabalho, certo? Só que assim, ó, abaixo dos 18 anos, a gente tem que tomar cuidado com algumas situações. Então, vamos lá. Até os 14 anos, ninguém pode trabalhar. Entre o 14 e 16, somente na condição de aprendiz. Então, tem que estar conectado aí dentro dos programas de aprendizagem, certo? Entre 16 e 18 anos, pode trabalhar. Mas todas as pessoas abaixo de 18 anos não podem exercer trabalhos noturnos, então, seja na condição de aprendiz ou em alguma outra forma de trabalho, trabalhos perigosos, trabalhos insalubres, trabalhos penosos, trabalhos prejudiciais à moralidade, aqueles realizados em horários e locais que prejudiquem a frequência à escola, que são prejudiciais ao desenvolvimento físico e psicológico da criança e adolescente. Então, todos esses são proibidos, ainda que entre 16 e 18 anos, ainda que a pessoa esteja entre 14 e 16 na condição aí de aprendiz legal, ou até mais de 16 anos, né? Porque o programa de aprendizagem, ele vai até os 24 anos, salvo engano. Então, a pessoa até entre 16 e 18 também pode estar na condição de aprendizagem. A diferença é que entre 14 e 16, somente na condição de aprendiz. Não pode outra forma de trabalho, tá? Então, vamos lá. Até 14, não pode trabalhar, tá? Nenhuma criança e adolescente até 14 não pode estar exercendo nenhuma forma de trabalho, nem de aprendizagem. Entre 14 e 16, pode somente na condição de aprendiz, que é uma exceção, certo? Porque é proibido trabalhar, mas se for na condição de aprendiz, há essa exceção. Entre 16 e 18 pode trabalhar, porém, abaixo dos 18, então entre 14 e 18, né? 14 a 16 na condição de aprendiz e 16 e 18 na condição outras de trabalho, não pode trabalho noturno, não pode trabalho perigoso, não pode trabalho insalubre, não pode trabalho penoso, não pode trabalho prejudicial à moralidade, não pode ser aqueles realizados em horários ou locais que prejudiquem a frequência à escola. Então, acaba deixando muito tempo o adolescente lá e ele não está conseguindo estudar, ou está ficando cansado, ou é muito longe, está chegando atrasado, não está conseguindo ir para a escola, ou prejudiciais ao próprio desenvolvimento físico e psicológico do adolescente, é proibido. Então, qualquer criança não pode trabalhar. Adolescente entre 12 e 14 anos não pode trabalhar. E, acima disso, tem que estar dentro dos limites legais daquelas demais regrinhas, certo? Então, há entre 14 e 16 na forma de aprendiz e abaixo de 18, todo mundo, independente se na condição de aprendiz ou na condição de outro trabalho, não pode ter aquelas questões ali que eu tratei para vocês, certo? Aquelas proibições. Uma coisa muito importante que vocês têm que se atentar é ao artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente e compará-lo ao artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. O que acontece? O artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente fala que é proibido qualquer trabalho àqueles que têm menos de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. O artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, fala da proibição do trabalho noturno, insalubre, perigoso, etc., aqueles que têm menos de 18 anos e de qualquer trabalho aqueles que têm menos de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Então, olha a diferença, tá, gente? O que acontece aqui? Houve uma redação aqui na Constituição Federal trazida
pela emenda constitucional de 1998, e vamos lembrar que o Estatuto é de 1990. Então, o artigo 60 do Estatuto, ele está tacitamente revogado, certo? Ele não está lá já arriscado, não veio nenhuma lei e oficialmente, expressamente o revogou, mas ele está tacitamente revogado, porque ele não está de acordo com uma regra constitucional. Então, ele está desatualizado desde 1990. Ele está tacitamente revogado desde 1998, desculpa, desde que veio essa emenda constitucional. Porque também a Constituição Federal, lá no artigo 7º, trata dos direitos fundamentais. Então, além de já ser uma regra constitucional que está acima, né? Além de tudo, é uma regra, é um direito fundamental e é uma cláusula pétrea, gente. Ela, para mudar isso daqui, olha, em regra não deveria mudar, né? Mas enfim. E aí, olha só a diferença. No artigo 60, fala que é proibido qualquer trabalho a pessoas com menos de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então, parece que quem está abaixo de 14 anos de idade, seja criança, seja adolescente, entre 12 e 14, poderia estar na condição de aprendiz e acima de 14 em qualquer forma de trabalho. Mas não é isso que a Constituição Federal diz, com a emenda constitucional de 1998, que é a emenda constitucional número 20, ela diz que é proibido qualquer trabalho àqueles que têm menos de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, tá aqui, ó, fixado que até 14 ninguém pode trabalhar. Entre 14 e 16 não pode trabalhar, salvo na condição de aprendiz, certo? E a partir dos 16 pode trabalhar, mas dentro dos limites da lei com relação àquelas proibiçõezinhas que eu trouxe para vocês. Então, cuidado com o artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao final do artigo, se vocês perceberem, tem entre parênteses vide Constituição Federal, porque ele está tacitamente revogado por uma norma constitucional, por uma cláusula pétrea, por um direito fundamental, tá? Então, a regra que vale da idade é a que está principalmente na Constituição Federal, tá bom? Com relação ao direito à profissionalização, gente, adolescente tem a garantia de todos os direitos previdenciários e todos os direitos trabalhistas, tá? Adulto não tem um monte de direito previdenciário, um monte de direito trabalhista? Então, adolescente também tem, né? Vamos lembrar que adolescente é sujeito de direitos tanto quanto um adulto, e a gente ainda tem eles como proteção integral, prioridade absoluta, melhor interesse. Então, se os adultos têm, os adolescentes têm, ainda tem de maneira especial, né? Com toda a preocupação ali relacionada à pessoa em peculiar estado de desenvolvimento. Com relação às pessoas com menos de 18 anos, não existe nenhuma forma de prescrição, então, caso aí ocorra alguma questão que vá contra ao direito ao trabalho do adolescente, pode estar indo aí até os 18 anos, não vai ter nenhum tipo de prescrição, isso está lá na CLT, artigo 440. Tem uma regrinha que traz também, que é trazida pela CLT também, que é sobre as férias, de tentar coincidir o máximo aí com as férias escolares, tá? Até para que, de fato, haja um direito ao descanso, direito ao lazer do adolescente que trabalha. Com relação à aprendizagem, gente, vocês vão poder verificar as questões da aprendizagem na lei de aprendizagem e também na CLT, a partir do artigo 424, tá? A aprendizagem é uma formação técnico-profissional que é ministrada de acordo com as diretrizes e bases da legislação da educação em vigor, ou seja, da lei de diretrizes da educação, tá? Diretrizes e bases da educação, tá? É um contrato de trabalho especial, com prazo determinado, tá? Só é possível para aquele que tem mais de 14 anos, então fez 14 anos, antes de 14 anos não pode, e é entre 14 anos e 24 anos, tá? A pessoa pode ser um aprendiz legal entre 14 e 24 anos. Então, um adulto pode ser aprendiz legal? Pode. Um adolescente com 18 anos pode. Um adolescente com 18 anos não, né? Um adolescente com 17 anos pode? Pode. Um adolescente com 16 pode? Pode. Agora, entre 14 e 16, somente na forma de aprendiz, tá? Essa é a diferença. A gente pode ser aprendiz até os 24 anos, mas dos 14 e 16, somente na condição de aprendiz para estar, então, tendo esse direito ao trabalho, tá? Todas as pessoas que participam, então, da aprendizagem dessa formação técnico-profissional,
eles precisam estar inscritos nos programas de aprendizagem. Não basta simplesmente, eu tenho entre 14 e 16 e eu estou como aprendiz. Não, tu tem que estar inscrito nos programas de aprendizagem, tem que ter anotação na carteira, tudo bem certinho, tá? Precisa ter frequência na escola, tá, gente? Não pode, sob nenhuma hipótese, a aprendizagem está atrapalhando aí as questões relacionadas ao direito à educação, especialmente com relação ao adolescente e a criança e o adolescente. A gente preza muito pela continuidade do direito à educação, então por isso que há tantos limites aí com relação ao direito à profissionalização, justamente, e ao direito ao trabalho, justamente para a gente priorizar o direito à educação nesse período aqui da vida, né, nessa faixa etária, tá? Então, precisa necessariamente ter frequência escolar, senão não consegue continuar nos programas de aprendizagem, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Comentei com vocês também que a gente tem aí uma convenção, a 182, da Organização Internacional do Trabalho, que fala sobre as piores formas de trabalho infantil. Então, é uma classificação com algumas atividades que oferecem alguns riscos, que oferecem riscos tanto às crianças quanto aos adolescentes, tá? Ela foi elaborada pela Organização Internacional do Trabalho, e a gente tem, então, essa Convenção 182, a gente tem a Recomendação 190, e ela foi ratificada pelo Brasil através do Decreto 3.597, do ano 2000, e depois foi substituída pelo Decreto 10.088, de 2019, certo? A lista com as piores formas do trabalho infantil, de quais são essas piores formas de trabalho infantil, é aquela que está no decreto 6.481 de 2008, tá? Então, todas essas normativas aqui ratificadas pelo Brasil, tá, gente? Então, a gente tem aí no Brasil uma classificação que diz que todas as pessoas com menos de 18 anos não podem exercer aquelas atividades ali. A gente chama essa lista de lista TIP, tá? Que é a lista das piores formas de trabalho infantil. Essa expressão, ela abrange, gente, todas as formas de escravidão, ou aquelas práticas análogas à escravidão, por exemplo, a venda e o tráfico de crianças, a servidão por dívidas, a condição de servo, o trabalho forçado ou obrigatório, o recrutamento forçado ou obrigatório para serem utilizadas em conflitos armados, a utilização de crianças e adolescentes, o recrutamento ou oferta para prostituição, a produção de pornografia ou de atuações pornográficas, a utilização, o recrutamento ou oferta de crianças e adolescentes para atividades ilícitas, como o tráfico de drogas, por exemplo, né? Tráfico de entorpecentes, melhor falando. Enfim, a maioria aqui, a gente vê trabalhos que trazem, então, pela sua natureza, trabalhos ou atividades, né, que pela sua natureza, pelas suas condições, elas prejudicam a saúde, elas prejudicam a segurança, elas prejudicam a moral das crianças e adolescentes, tá? Lembrando sempre que as normativas internacionais não têm essa divisão de criança e adolescente, né? Eles chamam de criança todas as pessoas com menos de 18 anos. Então, quando vocês verem esses decretos, ou as próprias recomendações, ou a convenção, vocês vão ver que só fala de criança, mas o adolescente também está protegido, porque a pessoa com menos de 18 anos é assim chamada a nível internacional, tá? Então, assim, dentro dessas piores formas de trabalho infantil, a gente tem essas que, de fato, né, a gente claramente enxerga como super prejudiciais aí às crianças e adolescentes, mas tem outras, gente, que muitas pessoas talvez não se atentem e está lá dentro da lista das piores formas de trabalho infantil, em razão de estudos na área que verificaram que elas são completamente prejudiciais à saúde, à segurança e à moral das crianças e adolescentes. Então, assim, se alguma atividade ela está descrita nessa lista TIP, fica proibido a qualquer pessoa com menos de 18 anos, salvo algumas hipóteses que estão lá no decreto 6.481 de 2008, tá? Porém, as que estão aqui nessa lista TIP, elas são proibidas, regra geral, para todas as pessoas com menos de 18 anos. E aí, falei para vocês ali dessas questões de escravidão, tráfico, prostituição,
enfim, né? Situações aí que são claramente terríveis. E a gente tem outras que muitas pessoas não fazem ideia e que são proibidas para qualquer pessoa com menos de 18 anos. E o exemplo mais clássico que eu trago para vocês é o trabalho doméstico. Nenhuma criança ou adolescente pode exercer trabalho doméstico, certo? Já ficou comprovado que o uso de produtos de limpeza, sobe em escada, etc. Então, tudo isso traz riscos à segurança e à saúde de todas as crianças e adolescentes. Então, nenhuma criança ou adolescente pode exercer trabalho doméstico, seja na própria casa, seja em casa de terceiros. Mas olha só, é muito importante a gente distinguir o trabalho da tarefa, certo? Porque uma coisa é o trabalho. O trabalho é quando a responsabilidade é sua, a função é sua, certo? Ela pode ser remunerada ou não remunerada, tá, gente? Porque, como vocês viram ali na lista TIP, tem incluído a escravidão, né? Que é aquele trabalho não remunerado, ou a servidão, etc, né? E tem trabalhos que são remunerados, mesmo ainda assim são remunerados, tá bom? Então, o trabalho é aquele que tem sob sua responsabilidade, a função é sua, sendo remunerado ou não sendo remunerado por isso, tá? Então, quando que acontece o trabalho doméstico? Quando, dentro da própria casa, né? Quando a criança ou adolescente é responsável por fazer toda a limpeza da casa sozinho, sozinha ou sozinho, quando eles precisam fazer toda a comida, certo? Mexer com fogo, faca, enfim, questões aí de cozinha, né? Que são perigosas, se não tem uma supervisão. Deixa eu ver. Quando tem que cuidar dos irmãos sozinho ou sozinho. Então, isso é trabalho, quando a responsabilidade fica recaída sobre a criança e adolescente no âmbito doméstico. Então, e trabalhando na casa de terceiros, né, pior ainda, o trabalho doméstico é aquele quando criança e adolescente faz serviços de faxina, empregada doméstica ou de babá. Criança e adolescente não pode ser babá. Se você aí tem na sua casa um adolescente cuidando do seu filho, não pode, tá, gente? Não pode. Por que não pode? Por que tá na lista TIP das piores formas de trabalho infantil, das atividades mais terríveis aí para segurança, saúde, moral e etc. aí das crianças e adolescentes? Porque muitos abusos sexuais, muitas questões relacionadas aí à violação de direitos das crianças e adolescentes acontecem nesses ambientes domésticos. E aí, né, em decorrência de estar na casa de terceiros, muitas vezes a criança ou adolescente não falam o que aconteceu ou não conseguem provar e etc, né? E a gente vai perpetuando essas formas de violação de direitos, tá, gente? E acontece muita violação nesse sentido. Então, além de ser prejudicial à saúde e à segurança, né, ao uso desses produtos, essas questões, então, de estar sei lá, subindo para limpar, ou enfim, né, fazendo esforços muito grandes, carrega coisa, carrega sofá, carrega mesa para varrer embaixo, limpar embaixo, etc. E vai, né, trazendo algo prejudicial ao desenvolvimento, à saúde. A gente também tem com relação a essa outra forma de violação de direitos, que são os abusos que podem acontecer, especialmente aqueles de cunho sexual, né? Não que outros não sejam importantes, mas a título de exemplo para vocês. Então, assim, criança e adolescente não podem ser babás, não podem ser faxineiros, não podem trabalhar como empregados domésticos, está na lista de piores formas de trabalho infantil. Então, nenhuma pessoa com menos de 18 anos pode estar exercendo e não está nas hipóteses de exceção, tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Então, eu comentei com vocês que eu ia fazer uma distinção de trabalho com tarefa, né? Falei para vocês que eu ia fazer essa distinção. Bom, trabalho, como eu falei para vocês, é quando a responsabilidade fica sobre a criança ou adolescente, né? Ele que precisa cuidar de todos os irmãos, ou de um bebê ou uma criança de outra casa, é ele que precisa fazer a limpeza da casa inteira, jardinagem, etc. É ele que precisa tá responsável pelo almoço, né? Os adultos chegam em casa, a comida tem que estar pronta, né? Porque o adolescente, a criança tinha que ter feito, então há uma cobrança nesse sentido. Aconteceu alguma coisa com o irmão, a criança, o adolescente estava responsável, então fica uma responsabilidade sobre ela. Então os pais ou os responsáveis brigam, exigem, ou os terceiros que contrataram, né? Brigam, exigem, jogam a responsabilidade sobre aquela criança, aquele adolescente.
A tarefa, gente, então, é o que a gente precisa de distinção, né? Porque, assim, não é porque criança e adolescente não pode exercer trabalho doméstico que eles não podem ter tarefas dentro de casa. A tarefa faz parte do direito à educação. Vamos lembrar que o direito à educação, ele é algo amplo. O direito à educação, ele não é somente aquela educação formal dentro da sala de aula. O direito à educação, ele é muito maior do que isso. Então, o ensino formal que é dado dentro da sala de aula faz parte do direito à educação, mas a educação de dentro de casa, ela também faz parte aí do direito à educação da criança e do adolescente. As tarefas, gente, elas com certeza fazem parte desse direito à educação. Ah, você é responsável por arrumar a sua cama, você pode auxiliar aqui a mãe, o pai na louça, a mexer algum bolo, alguma comida, pegar o alimento, trazer para o pai, para a mãe, ou para o responsável, avô, avó, o guardião, tutor, enfim, fica ali junto com o irmãozinho, com a irmãzinha, mas a responsabilidade não é da criança e do adolescente, tem um adulto supervisionando aquela outra criança que precisa de uma supervisão, certo? Isso são tarefas. Isso são tarefas que fazem parte do nosso desenvolvimento enquanto ser humano. A gente precisa ter algumas responsabilidades, né? A gente precisa ter deveres também. Não é tudo só direito, né? A gente precisa ter essas situações. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, tá, gente? Tarefa é uma coisa. Agora, uma coisa é você ir lá, você arrumar sua cama, você organizar o seu quarto, seu guarda-roupa ficar sempre organizadinho, você auxiliar aí algumas coisas na cozinha, né, etc., uma varridinha, etc. Outra coisa é a responsabilidade ser sua. Você ser cobrado por aquele serviço, por aquele trabalho, você ter que limpar a casa inteira e sozinha, você ter que ficar cuidando dos seus irmãos o tempo inteiro enquanto seus pais, seus responsáveis não estão. Então, é uma responsabilidade muito grande. Às vezes é criança cuidando de criança, adolescente cuidando de criança. Isso pode ser perigoso tanto para um quanto para o outro, né, gente? A gente já viu aí tragédias muito grandes em famílias em decorrência de terem deixado, né, essa situação de responsabilidade para uma criança e para um adolescente, que são pessoas em desenvolvimento igual àquelas às quais elas estavam responsáveis, tá bom, gente? Então, há uma distinção muito grande entre trabalho e tarefa, que a gente tem que tomar cuidado, mas o trabalho é proibido, o trabalho doméstico, está lá na lista TIP, das piores formas de trabalho infantil, para qualquer criança ou adolescente com menos de 18 anos de idade, tá? Umas questões que são bem importantes com relação a essa questão do direito à profissionalização e ao trabalho protegido, com relação ao trabalho artístico infantil, tá, gente? Que são os atores mirins. Com relação às pessoas que estão entre 16 e 18 anos, com contrato, carteira assinada, né, dentro dos limites da lei, tudo certo, tá, gente? O problema são aqueles, né, que estão abaixo de 14 anos, ou estão entre 14 e 16 e não sob a condição de aprendiz. E a gente vê muito isso na televisão, a gente vê muito isso nos filmes, a gente vê muito aí nas novelas, nos teatros, nos circos, né, e etc. Então, assim, é uma questão bem complexa, tá, gente? Porque culturalmente a gente não consegue entender isso como trabalho infantil. Porque a gente acha chique ser ator, a gente acha chique, né, tá lá, a gente acha que é incrível ser famoso, a renda que vem é muito boa, a família às vezes, né, coloca toda a responsabilidade em cima daquela criança, daquele adolescente em razão dos ganhos, por ser um ator mirim, etc., né, por estar dentro desse trabalho artístico infantil. Então, o trabalho artístico protegido é aquele que está dentro dos limites da lei de idade e das outras questões que têm que ser analisadas com relação à criança e adolescente. O trabalho artístico infantil é aquele que está fora dos limites da lei. Então, é aquele ou que está abaixo do limite da idade, ou é aquele que está com algumas questões aí que a lei proíbe e acaba sendo feito, certo? Então, trabalho artístico infantil é esse que está fora dos limites da lei, seja de idade, seja de outra recomendação, seja de outra determinação, na verdade, não recomendação, tá? E aí, gente, como não pode, né, principalmente com relação à idade, como uma pessoa até 14 anos não pode trabalhar, até 16 também não pode trabalhar, salvo 14, 16 na condição de aprendiz, o que acontece? Diz-se que não é trabalho, certo? E aí se faz não um contrato de trabalho regido pela CLT, etc., certo? Porque o trabalho infantil, né, que é aquele fora dos limites da lei, é proibido constitucionalmente. Então vai lá e é feito um contrato de participação de obra televisiva,
teatral e cinematográfica. Então, aí é uma mascaração do trabalho infantil, através de um contrato de participação da obra televisiva, teatral, cinematográfica, né, e etc. Música também, né, gente? E depende de autorização judicial, tá? Então, há uma discussão com relação, houve já muita discussão, na verdade, com relação à competência, se era da vara da infância e juventude ou da justiça do trabalho, e hoje a gente tem uma pacificação maior com relação à infância e juventude, tá? Então, é o juiz da infância e juventude que autoriza que esse contrato de participação em obra televisiva, teatral e cinematográfica para aquelas crianças e adolescentes fora dos limites de idade, e está sujeito a um regime especial aí que vai ser feito de acordo com o juízo da infância e juventude local que deu esse contrato aí, que autorizou esse contrato de participação. E aí é bem complicado, né, gente? Porque, assim, é trabalho infantil. Se tá fora dos limites da lei, é trabalho infantil. E aí, como eu falei para vocês, culturalmente a gente mascara porque acha lindo, porque acha demais, porque não sei o que lá, né? Enfim. E é bem complexo isso, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender que é trabalho infantil, isso pode prejudicar muito o desenvolvimento da pessoa. A gente tem aí casos clássicos no Brasil, como, por exemplo, da Maísa, né? A Maísa aí, desde muito novinha, já estava trabalhando lá naquela emissora, conhecida por todos nós, e a Maísa gravava o Bom Dia e Companhia, no final de semana estava lá no programa do dono da emissora, e, enfim, né, e aí todos os dias praticamente estava lá, ou sei lá, gravava um dia inteiro, e não tem como não cansar, não tem como não prejudicar estudo, gente, não tem como, não tem como, porque nós adultos já temos uma dificuldade enorme de trabalhar e estudar, imagina uma criança, um adolescente, né? A gente tem outros casos clássicos aí no Brasil com relação a isso, que é situação de trabalho infantil, sim, tá? Trabalho artístico infantil, e a gente precisa muito mudar essa nossa cultura. E tá vindo aí problemas muito grandes, tá? Com essa era digital. Então, no Instagram, criança e adolescente fora dos limites da lei, que já tem aí o próprio perfil, que traz aí o ganho, né, com relação ao trabalho que está sendo exercido, o trabalho artístico está sendo exercido, TikTokers, YouTubers, mirins, então todas essas situações, se está fora do limite de idade e se está fora das outras regras ali de proibições trazidas para as pessoas com menos de 18 anos, é trabalho infantil, tá errado. E a gente precisa mudar a nossa cultura, principalmente os pais responsáveis precisam sim proibir e evitar esse tipo de trabalho, porque ele é prejudicial ao desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes, tá, gente? Por mais que muitas pessoas pensem ao contrário, a gente tem estudos aí na área que comprovam que sim, é muito prejudicial. Tem idade para tudo, tem idade para brincar, para estudar, enfim, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, esses contratos, eles mascaram, na verdade, algo que vai contra a Constituição Federal, porque sim, é trabalho infantil, quando está fora dos limites da lei, porque tem trabalho artístico que é protegido, tá tudo certo, mas tem trabalho artístico infantil, ou seja, fora dos limites da lei, tá bom? Que são errados, que não poderiam, então, estar sendo exercidos. Nós temos também os atletas mirins, né? Nós temos aí a Lei Pelé, que é a Lei 9.615 de 1998, que ela traz algumas normas gerais sobre o desporto. Então, como que é possível exercer o direito à profissionalização e o direito ao trabalho para esses craques, né? Para essas pessoas que têm talentos natos aí. E a Lei Pelé ela é especialmente relacionada ao futebol, tá? Mas a gente também tem que estar atento a outras questões como outros esportes. A gente viu aí o caso da Raíssa, né, muito recentemente, com relação às Olimpíadas. A Raíssa não necessariamente está numa forma de trabalho infantil, tá? Para ela ter 13 anos, ela está exercendo o direito ao esporte dela. Agora, se aquilo se tornar algo maior do que um direito ao esporte, né, de participar, enfim, de treinar para uma futura profissão e tal, é situação de trabalho infantil, tá, gente? Por hora ainda não seria. E as questões, então, relacionadas aqui aos atletas mirins, eu trago isso para vocês porque normalmente as questões relacionadas ao futebol e tal, né, a gente vê muitas famílias logo tentando investir, porque a gente sabe que dependendo aí de como a pessoa se desenvolver dentro do trabalho, dentro dessa profissionalização, pode ganhar muito dinheiro, especialmente homens, né? Então, tem um
disparo aí no recebimento de salários nesse trabalho. E aí, mas a gente tem que respeitar os limites da lei também, tá? Então, se for abaixo dos 14 anos, não pode estar nas categorias de base, tá? A Lei Pelé fala isso, e também a gente seguindo aí a Constituição Federal, abaixo dos 14 anos não pode estar nas categorias de base. O que pode ser feito nesses que estão abaixo, então, se a gente vê que a criança ou o adolescente até 14 anos tem aí um talento, né, etc. A gente pode pôr nas escolinhas de futebol, né, porque é direito ao esporte também, né. Então, a pessoa entra na escolinha, ela treina, etc, e vai desenvolvendo. Agora, é diferente está nas categorias de base. Nos últimos tempos, a gente teve algumas situações, como aquela que pegou fogo lá do Flamengo, etc. Eu até nem sei como é que é o nome certinho de lá. Enfim, aqueles adolescentes, eles estavam lá sozinhos na categoria de base, eles estavam longe das suas famílias, então tem que ter toda uma preocupação com relação a isso, né? Eles saem dos seus estados para ir para esses grandes centros de times de futebol, ficam lá isolados, então tem que ter garantia ao estudo, lazer, etc, né? Tem que ter convivência familiar e comunitária, tem que ter convivência com a família, não pode ficar tão isolado assim. Enfim, tem toda uma série de preocupações que a gente tem que ter. Isso veio muito à tona quando pegou fogo lá no dormitório daqueles adolescentes do time do Flamengo, que morreu adolescente, né? Alguns ficaram feridos. Teve pais que disseram, deu, tu nunca mais volta, não tem mais condição, enfim. Então, por isso que a gente tem que ter toda uma preocupação, e por isso que abaixo dos 14 não pode estar, então, nenhuma categoria de base, só em escolinhas, etc, tá? Para aprender como forma educacional, recreativa e etc, que é um desporto educacional, tá bom? E fora isso, então, acima dessa idade já pode estar nas categorias de base, e aí sim para iniciar essa questão do direito à profissionalização, certo? Essas são as principais regrinhas aí relacionadas ao direito à profissionalização e ao direito ao trabalho da criança e adolescente, que a gente tem que estar analisando, a gente tem que estar tomando cuidado, tá bom?